continua abençoando, meus irmãos, enquanto nós permanecemos firmes na fé, nesse Jesus que é o primeiro, que é o último, que é o menino que nasceu, o menino que não é Deus. O principado estava sobre o seu ombro. Seu nome é maravilhoso, é Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Tudo isso é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a rosa de Sarão, quando perfuma nós. Ele é o lírio do vale, quando ele cura nós. Ele é a nossa rocha, quando ele protege nós dos vendavais. Ele é o nosso Senhor, quando nós obedecemos. Ele é o nosso curador, quando nós curamos. Ele é tudo. Ele se chama Senhor Jesus Cristo. O maior nome dado entre o ser humano. Atos capítulo 4, verso 12. Não tem outro nome dado ao homem, a não ser Senhor Jesus Cristo. Nesse nome nós somos batizados. Nesse nome nós oramos. Nesse nome nós recebemos as bênçãos de Deus. O único nome que Deus ouve, que Deus age através dele. Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Mas antes de começar, antes de ler, eu queria agradecer aos ouvintes por vocês me acompanhar todo dia, e queria também que você anunciasse a outro do grupo seu, para que nós juntos podemos ter esse privilégio de ainda, no tempo que nós estamos vivendo, que ache alguém que fala de Deus, alguém que para ouvir Deus, que está difícil. Mas Deus sempre teve um pequeno grupo que creu nele na terra. Deus sempre teve um pequeno grupo que ficou ao lado dele. E hoje não é diferente. Deus tem um pequeno grupo que está ao seu lado, e nós somos esse pequeno grupo. Eu tenho certeza disso, e falo isso pela graça de Deus. Então vamos nós ler Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Havendo escapado, então soubera que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque aconteceu que acendendo uma grande fogueira, nós recolhera todos por causa da chuva que caía por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vide, e pondo-a no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Essa leitura está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, que eu creio que já é o capítulo final do Atos dos Apóstolos, O capítulo 28. Ele vai chegando no fim do livro do Atos. Deixa eu ver aqui. Atos 28. Você chega aqui no final. Ele é o final mesmo. Então nós encontramos o apóstolo Paulo no navio da base de mais de 250 pessoas. Um navio de prisioneiro. Já viu navio de prisioneiro? Esse era navio de prisioneiro. Ele estava levando os prisioneiros para a Itália, para Roma, Para Roma, para ele ser julgado em Roma. Porque as pequenas causas eles resolviam em Jerusalém, em outra cidade. Mas quando o prisioneiro pedia
que queria ser julgado por César, então ele respeitava o pedido do prisioneiro e levava eles em Roma para ser julgado por César. Que César então era o tribunal superior. E o apóstolo Paulo foi um que pediu para ser julgado por César. E junto com ele estava mais de 250 pessoas. E a viagem que eles saíram para Roma, em princípio, antes de sair, o apóstolo Paulo já tinha avisado o capitão do navio que aquela viagem era uma viagem de percas. Não era uma viagem completa, era uma viagem de percas. E o apóstolo Paulo tentou convencer ele a não sair, não partir. O apóstolo Paulo tentou convencer, mas não conseguiu. Não conseguiu porque Paulo era um prisioneiro, né? E que voz que tem um prisioneiro, que autoridade tem um prisioneiro? Em vista de um capitão, em vista de um centurião, em vista de um piloto. Então eles prefiram ficar com o conselho do conselho do centurião, que para partir, para não ficar lá não. Mas o apóstolo Paulo falou para eles, o apóstolo Paulo avisou eles, essa viagem não é boa. Eu vejo prejuízo nessa viagem. Eu vejo esse navio naufragar. Mas eles não deram nada para Paulo, não deram atenção nenhuma para Paulo. E o apóstolo Paulo mostrou para ele todo o prejuízo, mostrou para eles esperar mais para partir, mas eles quiseram partir. Eles não quiseram ouvir Paulo e saíram de viagem. Como disse Paulo, assim aconteceu. Veio no mar uma tempestade, e essa tempestade foi tão grande e duradoura. Ela levou esse navio a andar sem rumo, a andar em volta, incorrupível, há cerca de 14 dias e 14 noites. Pense bem o que é 14 dias e 14 noites, não sabendo aonde estava. Aconteceu também com a arca de Noé, aconteceu da arca ter também sobre as águas para baixo para cima. Mas ali era diferente, porque era um trabalho de Deus a arca. Era uma ordem divina. A arca estava sobre a vontade de Deus. Se nós for ponhar junto a arca de Noé versus o navio romano, nós vamos ver que aquela arca de Noé venceu, não foi 14 dias não, foi 1 ano e 1 mês e mais uns dias, mais de ano. E a arca de Noé aguentou, não é a tempestade do mar, é um dilúvio, era uma coisa mundial. Não tinha como a arca de Noé ficar inteira, não tinha como ela ficar inteira. Mas quando Deus está no controle, aí tem como ficar inteira assim, se Deus está por trás. Tem coisa, irmão, irmã, que nós, olhando aparentemente, nós falamos, isso aí vai acabar. Isso aí vai rachar para o meio. Isso daí não vai suportar. Foi o que o povo diluviano pensaram, juntamente com seus críticos, juntamente com os cientistas dos seus dias. Fala, essa arca aí não vai suportar. Se é que vai ter um dilúvio,
Essa arca aí é a primeira a se desfazer, a debulhar. Ainda mais cheio de animais. Isso daí não vai longe. E se você olhasse esse navio romano, você falava, esse daí, se aí aguenta o mar. Isso aí vai ao destino. Mas qual é que é a diferença da arca de Noé? Qual é que é a diferença entre o navio de Paulo? É que a arca de Noé estava sobre a ordem divina, o comando divino. O navio que o apóstolo Paulo estava, não estava. Não estava. E outra coisa, a arca de Noé estava levando as pessoas para uma libertação, para uma nova terra livre. E o navio de Paulo estava levando ele para morrer, para condenação. Então é uma viagem bem diferente da outra. Uma na direção de Deus e a outra sem direção. Então não adianta, a arca ficou mais tempo, a arca sofreu mais água, o dilúvio foi muito maior, o sufoco do dilúvio do que a tempestade. Mas a arca estava sob a direção de Deus. É a mesma coisa de casamento. É a mesma coisa de casamento. Se está sob a direção de Deus, pode vir dilúvio, que vai chegar ao lado de lá. Mas se não está sob a direção de Deus, não vai longe na praga. Não vai longe na praga. Seja casamento, seja firma, seja viagem, seja o que é que nós fazemos nessa vida, porque nós fazemos muitas coisas, mas são poucas coisas que estão sob direção de Deus. São pouca mudança que está sob direção de Deus. São pouco casamento que está sob direção de Deus. São pouco emprego que está sob direção de Deus. São pouco passeio que está sob direção de Deus. Muito pouco. Mas o que está sob direção de Deus, ele chega ao destino. Ele não sofre dano. Ainda que o juízo é maior, ainda que a tempestade é maior, não tem jeito de desfazer aquilo que Deus, que está no comando de Deus. Não tem jeito. E esse navio que estava Paulo, ele estava contra a profecia de Paulo. Paulo aconselhou eles a não entrar no mar, que a viagem ia ser uma viagem de desperdício. O apóstolo Paulo avisou eles antes de entrar no mar: não vão entrar, porque eu vejo que é uma viagem de desperdício, uma viagem de sofrimento. Mas, irmão, tinha o capitão, homem grande, né? Tinha o centurião, o responsável pelos presos. Tinha o piloto, o responsável pela direção do navio. É difícil, agora, todo esse grande homem parar para ouvir um prisioneiro é muito difícil. E ele entrou no mar mesmo, entraram. Mas não demorou muito, porque não demora, né? Veio a tempestade que o apóstolo Paulo falou dela. E esse mar, esse navio ficou girando, 14 dias e 14 noites. Eles não sabiam onde estava. Eles não sabiam que rumo aquele navio tinha tomado nesses 14 dias. Eles não comiam, porque também não tinha como comer.
Ele estava todo em desespero, ainda mais era preso. Se era preso, eram as pessoas que iam indo para ser julgado. Muito não sabia se ia morrer, não ia. Ô, irmão, pense bem a situação desse navio. Mas um anjo chegou a Paulo, falou assim: Paulo, tenha ânimo, que tudo que está nesse navio não vai se perder, a não ser o navio vai se perder, o navio vai naufragar. Mas as pessoas que estão nele não vai naufragar, porque estão contigo. E ponha o povo a comer. Aí o apóstolo Paulo chegou naqueles prisioneiros, falou para eles: vocês tenham ânimo, vocês se encorajam, porque nós não vamos perecer. Nós vamos chegar aí no lugar que nós vamos se salvar. Coma alguma coisa, apóstolo Paulo disse. Coma alguma coisa. Porque o anjo do Senhor apareceu para mim nessa noite. E ele falou, ele garantiu para mim que nenhum de nós vai se perder, a não ser o navio. Como o apóstolo Paulo tinha falado para não sair, que ia ter percas, que ia ter problema, eles saíram. Agora o apóstolo Paulo fala que ninguém ia se perder, a não ser o navio. Agora passaram a crer em Paulo. Agora passaram a ver que a palavra de Paulo tinha peso. A palavra de Paulo tinha peso. Era a palavra de um profeta. Ela tinha peso. O apóstolo Paulo sabia o que estava falando. Eles se encorajaram e eles passaram a comer. Dali a pouco, eles sentiram que o navio parou. Foram ver, o navio estava perto de uma ilha. E quando viu que estava perto de uma ilha, que o navio parou, os marinheiros quis ir para o lado do navio e sair nadando, porque o marinheiro é acostumado com água, com mar. O apóstolo Paulo dá outro conselho. Ele chegou no centurião e falou para o centurião: não deixe o marinheiro fugir. Não deixe os marinheiros fugir. Se os marinheiros fugir, ninguém se salva. Porque os marinheiros entendem de água, eles precisam ficar para ajudar. Os marinheiros, eles não vão morrer afogados, são marinheiros, são treinados a entrar na água, eles são treinados. Não deixa o marinheiro fugir. E o capitão, o centurião, agora o centurião dava valor para a palavra de Paulo. Agora ele dava valor para a palavra de Paulo. Ele falou um pouco para os marinheiros: nenhum de vocês vão fugir. Vocês vão ficar no navio ajudando as pessoas a se escapar. A Bíblia diz que um se escapou nadando. O outro não sabia nadar. Então eles pegaram tábua do navio e fizeram da tábua um meio de salvação. E todo mundo se salvou, como disse Paulo. Agora, meus irmãos e irmãs, preste atenção nessa palavra agora. Chamar a sua atenção. Se é que você está... alguma coisa está chamando a sua atenção para outra coisa, ouça bem o que eu vou dizer. Ouça, segura essa palavra que eu vou dizer agora.
Veja bem, tudo que estava com Paulo, o anjo falou, nenhum vai se perder, tudo que está com você. Agora, o apóstolo Paulo era um profeta. Agora, tudo que está com William Branham é a mesma coisa. O mundo vai naufragar. Porque aquele navio era o mundo. Aquele navio era o mundo. Mas o anjo falou, o navio vai naufragar, o mundo. Mas tudo que está com você, Paulo, não vai naufragar. Tudo que está com você não vai naufragar. Então eu venho para o nosso dia. Tudo que estava com Noé também não naufragou. Tudo que estava com Paulo também não naufragou. E tudo que está com William Branham. Tudo que está com o profeta. Até seu cachorro, o Frite, e o seu cavalo, o príncipe, chegou ao céu. Porque estava com o irmão Branham. Estava amando o irmão Branham, cuidando do irmão Branham. Então, irmão, é muito difícil a gente condenar uma pessoa como Jesus. Ele quis ajudar no início, eu creio que ajudou. Quando ele disse, não julgais para não ser julgados. Não mede para não ser medido. Porque com a mesma medida que tu mede, medirá você também, com medida mais recalcada ainda. Não julga ninguém, chamando as pessoas de anjo caído, chamando as pessoas de rebelde, só porque não pertence ao seu grupo, só porque não pertence ao seu muro, sua cerca, só porque não está dentro da sua cerca, só por causa disso você pode chamar ela de rebelde. Aqui com Paulo tinha prisioneiro de toda espécie, tinha homem de toda espécie, mas o anjo falou, o anjo que disse, nenhum que está com você se perderá. Nenhum que está com você se perderá. O navio não tem jeito. O navio despedaçará. Vai ficar em pedaço e vai naufragar. Agora o navio é o mundo. O irmão Branham disse, o mundo está caindo em pedaço. O irmão Branham disse, o mundo está caindo em pedaço. O mundo está naufragando. A cada dia que passa, naufraga mais ainda. Mas aquele que está com o profeta não vai naufragar com o mundo. Vai chegar numa ilha, vai chegar numa terra. E quando eles nadaram, o outro por tábua, chegaram numa ilha. E a ilha chamava Malta. Quando chegaram na ilha, era uma ilha de bárbaros, era a ilha de homens pagãos, homens sem Deus, era uma ilha terrível. Quando eles chegaram, eles receberam esses presos, que era mais de 250, eu não sei bem a quantidade agora, 250 por aí. Eles receberam esses presos, receberam ele com carinho, fizeram uma fogueira para eles. Tudo esse carinho, tudo essa bem-vinda que a ilha de Malta deu para esses presos,
que saía do naufrágio do navio, tudo era porque estava com Paulo. Tudo isso é porque estava com Paulo. E quando eles fizeram uma fogueira, porque eles saíram do mar, estava gelado, estava frio, eles fizeram uma fogueira para aquecê-lo. E o apóstolo Paulo pegou um punhado de gravetos para que a fogueira aumentasse. Mas junto com o graveto que o apóstolo Paulo pegou, tinha uma cobra. E ele não viu a cobra entre os gravetos. E ele leva esse graveto e joga esse punhado de graveto no fogo e a cobra junto. E quando a cobra viu o calor do fogo, ela se jogou. Sabe aonde? Na mão de Paulo. E ela não soltou. Ela não picou e soltou, não. Ela agarrou na mão de Paulo e ficou pendurada. Ficou pendurada. O apóstolo Paulo pega ela, tira a garra dela da mão dele. Sabe aonde o apóstolo Paulo joga ela? Dentro do fogo, aonde ela não queria ficar, da onde ela estava fugindo. Enquanto o apóstolo Paulo pegou aquele punhado de gravetos, que ela estava no meio dos gravetos, ela não estava contente, estava bom para ela. O apóstolo Paulo carregando ela no graveto, estava tudo bem. Mas a hora que ele jogou aquele punhado de graveto no fogo, aí ela reagiu. Aí ela se jogou na mão de Paulo. E aquela cobra era uma cobra muito venenosa, que o povo ali da ilha conhecia aquela cobra e sabia que aquela cobra inchava a pessoa até morrer. Primeiro inchava para depois morrer. E os bárbaros falou assim: esse homem é um pecador. Assim eles fizeram a ideia de Paulo: esse homem deve ser um grande pecador, porque escapou do mar e agora é atacado por uma cobra. Quer dizer, não morre na água para morrer na ilha por uma cobra. O apóstolo Paulo tirou a cobra da sua mão, jogou ela de volta no fogo, ela morreu ali torrada no fogo. E os bárbaros tudo começou a ir a Paulo. Toda a vista dele voltou para Paulo. Falou assim: esse homem vai inchar até morrer. Porque é assim que morre a pessoa que essa cobra pica. E o apóstolo Paulo não inchava nada. E o apóstolo Paulo continuou normalmente, ajudando a acender o fogo, ajudando ainda as pessoas a se aquecer. E os bárbaros vendo isso, o povo da ilha vendo isso, falou assim: esse homem não incha, esse homem não morre. E que a cobra picou ele, picou, porque nós vimos ela pendurada na mão dele. Se ela tivesse picado, como normalmente as cobras fazem, pica e se enrola ou foge, mas não, ela picou a mão de Paulo e ficou pendurada na mão de Paulo. É esquisito isso, mas aconteceu. Para mostrar para os bárbaros que ele foi picado mesmo. Deus queria dar uma amostra. Ela picou e ficou ali pendurada na mão de Paulo. Ela cravou a sua presa na mão de Paulo e ficou ali pendurada. O apóstolo Paulo que pega ela com a mão, que espreme a cabeça dela, tira, joga ela no fogo e continua normalmente, como que nada tivesse acontecido.
Ora, o Deus que tirou Paulo daquele 14 dias de vai e vem do mar, agora Deus ia deixar ele morrer por uma cobra? Jamais. Não. Pense bem, irmão, quantas coisas Deus já livrou você na vida. Faça um levantamento da sua vida. E faça um levantamento e começa desde quando você é gerado. Quantos sufocos você já não passou? Quanto aperto você já não passou? E você está aí de pé até hoje. Por quê? Porque o Deus que livrou você lá atrás está livrando você hoje e vai continuar livrando até vir o corpo glorificado, que aí não precisa mais, porque aí já está na eternidade. Deus é um livramento em cima do outro. É um livramento em cima do outro. Se você for olhar a vida de Paulo, teve um lugar que ele precisou descer por um cesto, para a turma não matar ele, por um cesto. Não conseguia matar Paulo, porque não era a hora. Ele morreu lá em Roma, mas aí já era a hora. Ele mesmo disse que a hora dele tinha chegado. Que a hora dele tinha chegado. Mas o irmão Branham disparou um rifle, que ele mandou fazer aquele rifle, ele mandou fazer uma adaptação nele, e ele não ficou um rifle original, ele ficou um rifle montado. Nele atirar explodiu, e as fagulhas voltou tudo no rosto do irmão Branham, que quase ele fica cego. O irmão Branham disse: o diabo quer matar eu, mas ele não vai matar enquanto Deus não permitir. Enquanto o meu trabalho aqui na terra não terminar, Satanás não pode tirar eu, porque Deus não permite. Ou quando o irmão Branham foi embora, porque Deus permitiu, porque era a hora de ir embora. Era a hora de ir embora. Mas, quando o apóstolo Paulo foi picado por essa cobra, que inchava, depois matava e não inchou, nem inchou, não morreu, o povo da ilha começou a chamar ele de Deus. Até então era um pecador, agora era Deus. Começaram a chamar o apóstolo Paulo de Deus, para não morrer nessa tempestade, o navio naufragar e ele se escapar, uma cobra venenosa picar ele, ficar agarrada na mão dele. Esse homem não incha, esse homem não morre, esse homem é um Deus. Aí quiseram adorar Paulo. Aí já entra na direita, né? Uma hora é esquerda, outra hora é direita. Aí o apóstolo Paulo centraliza ele, fala: não faça isso, não, eu sou simplesmente um homem. Aí falaram para ele assim: olha, aqui na ilha, nós somos um povo que mora aqui. E o nosso líder, o nosso comandante aqui da ilha, está muito enfermo, mas muito enfermo mesmo. O nosso mestre, nosso comandante, está muito enfermo. Ele está mal, bem mal mesmo. O apóstolo Paulo, levaram Paulo lá nele, ou trouxeram ele a Paulo. O apóstolo Paulo orou, o homem sara. O homem sara. Quando aquele homem sarou, que ninguém dava nada mais para ele, e ele era o líder ali da ilha.
É ele que comandava a ilha. Quando aquele homem Sara, ele já tinha idolatrado Paulo quando ele não mora pela cobra. Agora o apóstolo Paulo ora pelo dono da ilha lá, pelo comandante da ilha. Ele também Sara. Aí cresceu mais ainda a confiança em Paulo. Cresceu mais ainda. E eles ficaram nessa ilha até vir um novo navio para dar continuação à viagem, porque eles não podiam ficar na ilha, porque ele estava destinado a chegar em Roma. Então veio um outro navio, eles entraram no navio e foram embora para Roma. Mas aquela ilha ficou totalmente convertida. O que eu quero dizer para resumo, para concluir, Deus tinha que levar Paulo naquela ilha. E para levar Paulo naquela ilha, Deus teve que provocar uma tempestade no mar. Então Deus, meu irmão, minha irmã, Ele faz qualquer coisa para trazer a salvação a uma pessoa. O apóstolo Paulo, além de salvar todos os presos que estavam com ele salva também agora o comandante da ilha. O homem tem saúde, e aquele povo da ilha então passou a ser convertido por Paulo. É lógico que foi convertido por Paulo, porque onde o apóstolo Paulo passasse, seu evangelho era poderoso. Ele disse: eu não prego só em palavra, eu prego também em poder. Então Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Aquela ilha precisava de conversão. Aquela ilha precisava do evangelho. Aquela ilha era uma ilha ali abandonada que nenhum evangelista ia lá. Nenhum missionário ia lá. Mas Deus tinha uma maneira de levar Paulo lá. E ele trouxe uma tempestade no mar para levar o navio lá na ilha, para levar salvação para o povo da ilha. Deus sabe o que faz. Nada está errado. Tudo dá para o bem daquele que ama Deus. Deus te abençoe. Tem alguma pergunta, Dada? Temos. A irmã Tatiana Moraes pergunta: poderia me explicar o capítulo 17 de Apocalipse, que fala sobre a grande prostituta assentada sobre muitas águas? Apocalipse 17, deixa eu dar uma olhada aqui no Apocalipse 17. Deixa eu dar aqui uma olhada aqui a grande Babilônia, né? A visão da grande prostituta sentada sobre uma besta. O irmão, aqui o irmão Bueno explica isso aqui. Ele prega até uma mensagem. Ele pega uma mensagem sobre a besta, né? E nessa mensagem, no selo também, o irmão Bueno trabalha muito com Apocalipse no selo. E ele fala que essa mulher, ele fala que é a Igreja Católica. Ele fala que ela tinha filha, ela era mãe da meretriz. Aí ele fala que as meretrizes são as denominações que são filhas da Igreja Católica. Por isso que o mesmo batismo da Igreja Católica é da denominação. A mesma maneira que ele vê Deus três pessoas, que a Igreja Católica ensina que Deus é três pessoas, a Santíssima Trindade, toda religião crê igual, mostrando que são família, mostrando que são mãe e filhas, come na mesma panela, toma água na mesma talha, são mãe e filha, farinha do mesmo saco. É Jezabel e Atalia, mãe e filha. É Herodia e a filha, sempre mãe e filha, unida para cortar a cabeça do profeta. Então aqui é a Igreja Católica junto com as suas filhas.
E a água que vê são povo, e a besta é poder, e a água é povo. Então essa grande Babilônia, lembrando disso, ela é mostrada em 3 lugares. Gênesis 11, encabeçada por Nerode. Depois nós encontramos no meio da Bíblia, encabeçada por Nabucodonosor. E agora nós encontramos ela aqui em Apocalipse, encabeçada novamente pela via papal. Então é mãe e filha, irmã, navegando sobre muita água, sobre muito povo. Bom, espírito de oração. Selimar de Souza, pede oração à sua família. Oliveira Marcela, mais do Espírito Santo em sua vida, pede oração à sua família. Marcos Geraldo, seu favor, família, proteção divina. Joel Furtado, ao seu favor. Geilson Caldas, a sua família. Eloy Nunes, seu favor. Joel William, seu favor, família e seu tio. Laura Dutra, família em especial, tio e cunhada que estão com Covid. Débora Caldas, seu favor, família em especial, seu filho Miguel. Sônia Caldas, família em especial, seu sobrinho Douglas. Tatinha Moraes, a sua família. Thalita Nintes, seu favor, família em especial, seu marido Romerito. Irmã Rosa, pede oração à sua família. Nós vamos orar, irmã e irmãos, crendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele atende a nossa oração. Como eu disse que o apóstolo Paulo orou para o dono ali da ilha, ele estava para morrer, ele sarou e com isso trouxe conversão à ilha inteira. Nosso Deus, Ele livra nós das tempestades, Ele livra nós das fogueiras, Ele livra nós. E você, irmão, que está falando que tem parente internada com coronavírus para Deus não é nada. Para Deus não é nada. Ele é um monstro, para nós é um monstro com a medicina, mas para Deus não é nada, 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 nada. Para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, não é nada. A hora que Jesus quiser parar com ele, é só ele dar um sinal e tudo desaparece, tudo desaparece. Então nós vamos orar, mas você creia, porque eu tenho recebido muito testemunho no Face, pessoa agradecendo que a porta do emprego foi aberta, pessoa agradecendo a cura, pessoa agradecendo o retorno de filho que estava desviado, pessoa agradecendo que o marido não estava mais seguindo, que agora se afirmou novamente com Deus. Todos esses testemunhos a gente tem recebido. Através dessa programação, ela não está aqui por estar, mas ela está aqui pela vontade de Deus. E ela está entrando nos lares e não está entrando sozinha, ela está entrando levada por Deus, conduzida por Deus. Eu creio que muitos vão sarar, muitas pessoas se converterão, muitas pessoas voltarão à comunhão através dessas pregações, através desse trabalho que Jesus está fazendo através da gente, que não é a gente fazendo. A gente não faz nada, tudo é Jesus que faz. Crendo nas suas cabeças, vamos orar para o Deus que tudo pode. Senhor Deus, eu entrego na tua poderosa mão essa que fez o céu e a terra, mão que foi traspassada por nós. Eu entrego nas tuas mãos cada ouvinte, Senhor, e o Senhor sabe as suas necessidades, se é o emprego, se é uma libertação de espírito, se é um enchimento mais de espírito, como o irmão sempre está pedindo para que Deus acrescente o espírito na sua vida, que o Senhor, Pai Santo, batiza com o Espírito Santo cada ouvinte, porque só é semente de Abraão quem nasce de novo e é batizado com o Espírito Santo. E peço também, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que têm os seus negócios, suas firmas, que o Senhor abençoe, acrescenta as bênçãos, que o Senhor abençoe os lares, afasta dos lares todas as contendas, todos os mal,
que tenha bom descanso, cada ouvinte, Senhor. Aquele que tem parente preso, que está na mão da justiça, que o Senhor o liberte. Se alguma causa está na justiça, não tem como libertar, alguém para se aposentar, está parado a aposentadoria, que o Senhor põe em movimento e dá para cada um a sua recompensa, Senhor. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que esse nome tem poder, que nesse nome o Senhor Deus venha até nós, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Um dia surgiu na terra um homem que através de um milagre nasceu de uma virgem e todos perguntavam: quem és tu? Te perguntarão certo dia com ironia atroz. Quem és tu? E até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz. Na própria morte derrotaste, ó inacessível luz. Eu sei quem és o Filho de Deus.